Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juan, tenho 26 anos. Estou há 6 anos nessa área de ciência de dados, passando logicamente ali por jovem aprendiz, estagiário, analista, júnior, pleno, consultor no exterior. E hoje me encontro como cientista de dados em uma fintech, tá bom? Então eu queria passar com vocês aqui um pouco da ideia desse canal. E eu tô começando esse canal aqui para falar de Data Science de um jeito que eu gostaria de ter encontrado nesse início de jornada, e gosto até hoje de ter materiais desse estilo, né? Sem atalhos milagrosos, sem bala de prata, sem discursos bonitos, pomposos e coisa do tipo, tá? Então, eu acho que em situações mais oportunas a gente vai conseguir se apresentar melhor, mas nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro vídeo, a ideia não é essa. Tá? Eu quero passar aqui com vocês um material que eu desenvolvi para ajudar vocês nesse início de carreira. E por que eu desenvolvi esse material aqui? Eu vou explicar para vocês rapidinho o que seria. Eu acho que muitas das vezes, quando a gente está começando a carreira, a gente pode achar que eu não tenho condições, eu não tenho oportunidade de aplicar o que eu estou aprendendo. E nem sempre isso é uma verdade, tá? Porque muitas das vezes nós temos muitas oportunidades dentro do trabalho em relação a trabalhos manuais, repetitivos, onerosos, que faz com que nós mesmos gastemos muito tempo nessas funções. Então aqui nesse primeiro momento, eu diria para vocês que seria um gargalo, né, digamos assim, né? A partir daqui, vocês conseguem automatizar as coisas, rodar de forma mais rápido, ter essas informações mais acessíveis na mão. Enfim, então vamos começar aqui pelo Pandas, que é a biblioteca que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Eu estou usando aqui o Google Sheets por ser um arquivo mais versátil, né? Eu entendo que nem todo mundo tem acesso ao pacote Office, então sendo assim eu optei pelo Google Sheets porque todo mundo tem um Gmail e quem não tem pode criar e reutilizar. Porém, entendam que o que está sendo feito aqui no Google Sheets é reaplicável ao Excel sem problema algum, tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui, né, em DF, nós estamos lendo o que saiu, só para vocês entenderem. Aqui eu estou parametrizando o que eu quero que leia, tá? Aqui eu de fato estou lendo, tá bom? Então, vamos lá, retorno sobre o que nós lemos. Falando um pouquinho agora sobre inspeção inicial, né? O que seria isso? Nós lemos, só que isso aqui não é praticamente uma boa prática, né? Tá? O mais aconselhado é que você faça isso aqui, um def.read. O que seria esse read? Né? Você está falando assim, data frame, base de dados, arquivo. Eu quero que você leia o head, né? O top, né? As 5 primeiras, né? É basicamente o que o head faz, né? O parâmetro dele por default, ele lê as 5 primeiras linhas, tá? E só um ponto de atenção é que ele lê por default, o que não quer dizer que você tenha que ler, você também pode editar, você pode, eu prefiro 2 primeiras, enfim, como preferirem, tá? O tail é o caminho reverso, tá? Se o head lê as 5 primeiras, tá? O tail lê as 5 últimas. Então, por exemplo, aqui também poderia ser as 2 últimas, como vocês preferirem, tá? Def shape, pessoal, nós estamos falando aqui de linha e coluna. Então, quantas linhas tem aquele data frame, quantas colunas tem aquele data frame. Columns seria basicamente aqui o nome das colunas que aquele data frame possui. Juan, pô, isso é útil? Sim, suponhamos que você esteja manuseando uma base de dados de legado aí, ou que já esteja em produção, com 200 colunas. Pô, é humanamente impossível você ficar lendo o nome de cada uma, né? Não impossível, né? Mas você vai gastar muito tempo, né? Então, aqui eu estou passando para vocês aqui modelos que façam com que vocês tenham visões mais rápidas do processo, tá bom? df.info, basicamente, o que ele está trazendo aqui é o nome da coluna, quantidade de informação naquela coluna, quantidade vazia, né? Ou seja, not null, não tem nada vazio, tá? E o tipo da coluna, né? Por exemplo, o data está com tipo objet, o que causa estranheza, porque nós sabemos que é data, né? Então, em algum momento, caso a gente queira utilizar essa coluna para fazer alguma coisa, nós precisaremos transformar isso aqui para data, tá? Mas enfim, a gente vai aprender isso aqui mais embaixo. Describe seria um resumo estatístico do que nós estamos fazendo, né? Então aqui eu tenho uma contagem de linhas, né? Count. Eu tenho a média,
eu tenho o Standard Deviation, que seria o desvio padrão, eu tenho o mínimo, eu tenho o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o ponto máximo, tá bom? Então é um resuminho estatístico aqui do que a gente está, das nossas colunas numéricas dessa base de dados, tá bom? Falando um pouquinho sobre seleção, eu vou pular essa e vou ficar nessa. Então aqui eu estou trazendo para vocês 3 modelos, né, de como vocês podem utilizar para ler a coluna. O que seria esse ler a coluna? Fala assim, eu quero ver o que está saindo de informação na coluna produto, né? Eu quero ler o que está saindo de informação na produto e preço, né? E aqui eu trouxe para vocês um segundo modelo que seria basicamente vocês declarando uma variável independente, tá? Basicamente é o modelo que eu gosto de trabalhar, então geralmente eu não filtro desse jeito, né? Eu não escolho as colunas por esse modelo, eu uso assim. Ou o que é mais comum ainda que eu costumo usar é nesse modelo aqui, né? Então, na hora que nós vamos fazer a leitura do caminho, né, do arquivo, eu passo aqui um use calls e passo aqui a variável, né? E o que eu estou falando? Eu quero que você leia esse caminho usando essas colunas. Em outras palavras, o que seria mais rápido? Ler uma coluna, ler 200 colunas ou 2 colunas? E, logicamente, nós estamos falando aqui de bases de dados muito maiores, né? Então, se nós estivéssemos falando aqui de uma base de dados com 2 milhões de linhas, isso aqui seria muito mais performático, muito mais rápido. É assim que eu basicamente costumo trabalhar no dia a dia, tá? Falando em filtragem, pessoal, deixa eu ver até onde eu consigo ir. Aqui tampou o título, tá bom. Então, aqui, falando em filtragem, nesse primeiro momento aqui eu estou trazendo um filtro para vocês de quantidade numérica, né? E coisa do tipo. E não se prendam exatamente ao que eu escrevi aqui, mas, por exemplo, você podia fazer aqui, ó. Eu estou falando maior ou igual, mas poderia ser um menor que 2, né? Poderia ser um igual a 2, tá? Então, nós temos aqui essa versatilidade, tá? E assim como a gente filtrou quantidade, né? Variáveis numéricas, nós também podemos filtrar aqui variáveis não numéricas, né? Que seriam strings e coisas do tipo, tá bom? Então, por exemplo, eu filtrei a Ana, assim como eu também posso filtrar o Bruno, tá? Então, nós temos aqui essa dinâmica, essa versatilidade. Outro ponto é que raras vezes nós precisamos fazer um filtro único, né? Então, eu quero ensinar vocês aqui a fazerem filtros compostos, que seriam, data frame, eu quero que você olhe a coluna cidade e me traga tudo que for igual a São Paulo. E eu quero que você olhe a coluna preço também e me traga tudo que for maior do que 1000. Ou seja, tem que ser igual a São Paulo e tem que ser maior do que 1000. E ele nos retorna, tá? Essa mesma lógica a gente pode aplicar para o ou, né? Eu quero que você procure na coluna de cidade tudo que for igual a São Paulo. Ou na coluna de preço, tudo que for maior do que 1000. Tá bom? E ele também consegue retornar para a gente isso aqui. Falando um pouquinho agora aqui, pessoal, sobre criação de colunas, transformação de dados e coisa do tipo, tá? Vamos começar aqui um pouco pela coluna de total. Se vocês repararem aqui acima, o total ele não existe, né? E quando a gente declara aqui o que a gente está fazendo, a gente está dizendo para ele, olha, cria uma coluna nova, que você vai pegar a quantidade que já está aqui e vai multiplicar pelo preço que já está aqui, tá bom? Sendo assim, aqui agora nós temos esse formato aqui da coluna total, né? Então, 2 vezes 3.500, 7.000. Perfeito. Aqui embaixo, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquela data que nós havíamos falado, né? Vamos transformar ela aqui, então, para o modelo de data já. E também vamos acrescentar uma coluna de ano e de mês, tá? Então, perfeito. Alteração de valores. Se vocês repararem aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Na hora que eu rodar, percebam que a coluna de cidade, né, que nós falamos, data frame, na coluna de cidade, eu quero que você transforme ela em string upper. O que eu estou dizendo? Transforme tudo em maiúsculo. Assim como nós poderíamos fazer aqui também, excluir a acentuação, né? Eu quero que você tire o tio do São Paulo,
e coisas desse tipo, tá? Então é muito versátil nesse sentido, pessoal. O céu é o limite. Aqui é uma questão de quantidade, né? Então, na coluna de quantidade, todo mundo que for igual a 0, quantidade você faz virar 1, tá bom? Ordenação. O que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento? Quando a gente olha para o data frame aqui embaixo, a gente percebe que ele está mais desordenado, né? Não tem ordem. Então, o que eu chamo de ordem? Notar do maior para o menor, de A a Z, do mais antigo para o mais novo, não tem ordem. E a gente consegue ordenar isso, tá? E aqui embaixo, pessoal, eu trago para vocês um outro modelo dessa ordenação que aqui simplesmente eu passei um sort values. Só que aqui embaixo eu já passei um parâmetro, que foi o ascendente false. O que naturalmente ele está dizendo? Se o ascendente é false, o descendente é verdadeiro. Então a gente está ordenando aqui do maior para o menor, tá bom? Group by. Basicamente, por que eu gosto muito dessa função aqui, é muito útil no dia a dia. Para respostas rápidas. Então, você pode rodar um modelo, um Excel, um relatório, qualquer coisa que seja, e alguém passar o celular e perguntar, cara, como é que estão os vendedores hoje? Então, cara, você tem um arquivo aqui na mão rápido, você pode falar, olha, a Ana aqui já vendeu 7 mil, cara. Muito bom hoje, não sei o que, o Carlos está com 4 mil, né? O Bruno com 2.800. E propriamente falando, esse aqui é o modelinho que eu mais gosto de usar, tá? Porque quando a gente passa o age depois do group by, a gente consegue ter mais versatilidade. Por exemplo, aqui nesses dois, nós simplesmente somamos. Aqui eu já passei uma soma e uma média, certo? Assim como eu poderia ter passado a mediana, o mínimo, o máximo, enfim, tá? Falando aqui agora, pessoal, de valores nulos, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês que, nesse primeiro momento, df is na.sum, o que nós estamos fazendo aqui é somando todos os valores nulos. Ou melhor, verificando em quais colunas existem valores nulos, tá bom? Aqui embaixo nós estamos preenchendo, se você achar nulo, preencha com 0. E aqui embaixo eu ensino a vocês a como excluir valores nulos, tá bom? Conversão de tipo, aquela informação que nós havíamos falado. Então aqui convertemos a data para o tipo de data mesmo, então a gente vai usar aqui como é que eu posso chamar isso aqui? Uma função, alguma coisa dentro do Pandas, né? Que a gente usa o datetime. Então a gente converte essa data, propriamente falando, para a data, tá bom? Quantidade. Aqui a gente vai transformar ela, né? A gente declara o type como int, tá? E aqui, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar a vocês é o seguinte. Se vocês repararem que o preço está sem cedilha, eu quero preencher a cedilha só para mostrar a vocês o que a gente consegue fazer. Então a gente vai renomear essa coluna. Preço com cedilha, preço sem cedilha. Tá bom? Doravante. Vamos exportar os dados. Então, aqui é um ponto importante, tá? Porque quando a gente trabalha exatamente com arquivos em produção ou coisa do tipo, nós não passamos apontamento. O que seria apontamento? Apontamento seria C, barra, user, barra, meu arquivo, barra, pasta, barra, entendeu? Nós não passamos esses caminhos assim, propriamente falando. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento? Nós estamos dizendo para o Python o seguinte, olha, nós estamos dentro da pasta de notebook, saia dessa pasta e salve em data, tá? E aqui eu faço uma declaração que, caso essa pasta não exista, eu quero que você crie essa pasta. Então, observamos a pasta de data, estamos salvando Excel no lugar, estamos salvando CSV salvo, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que, logicamente, isso foi uma demonstração para vocês de como usar o Pandas, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade para deixar dúvidas no nosso canal aqui, tá? Se esse vídeo foi esclarecedor para você, se te ajudou de algum ponto, de alguma forma, comenta aqui, tá? E outro ponto também, pessoal, desafios que vocês tenham no dia a dia, que vocês queiram que a gente traga aqui para vocês, né? Que vão ajudar, comentem aqui, tá? Se esse vídeo foi claro, se inscreve no canal, curte aí, vai ajudar a gente a crescer, essa informação a chegar para mais gente. Esse código aqui eu vou estar depositando no GitHub, tá? Que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, tá? Então, dentro desse GitHub aqui que está na descrição do vídeo, vocês podem encontrar ele também, tá bom? Então, pessoal,
É isso, por hoje é só. Um abraço.